Boa tarde, gente. Nós somos o grupo 2 de ateliê. Nós ficamos com o educador Frederick Probel. O grupo é composto por mim, Adria, Jade, Rislaine, Melissa e Matheus. Bom, para começar, é bom a gente entender um pouquinho sobre quem foi Probel, né? Ele foi o criador dos jardins de infância e defendia um ensino sem obrigações, ou seja, para ele o aprendizado ocorre de acordo com os interesses de cada um e acontece através da prática, né? Para essa proposta da criança se autoeducar, Probel elegeu o jogo e a brincadeira como referência. E através desses elementos fundamentais, ele desenvolvia suas atividades pedagógicas. Ele fazia de tudo para acertar o caminho pedagógico, mesmo por muito tempo não ter lido nenhum livro de pedagogia, né, até aquele momento. E a solução encontrada por ele foi mergulhar nas suas próprias experiências escolares, nascendo desse modo um educador que produzia toda essa metodologia de trabalho baseada na prática, na autoeducação. E quando se tornou professor, ele procurou estimular esse autoaperfeiçoamento, né? E considerava importantíssimo essa praticidade, este aprender fazendo, né? Ele trabalhou com Pestalozzi na Suíça, sendo estimulado para o interesse pedagógico. Ele era filho de um pastor protestante, e isso influenciou bastante, né, suas obras. Nasceu em uma cidade no sudeste da Alemanha no ano de 1782. Sua primeira escola foi fundada em 1816 em uma cidade alemã também. Publicou seu livro mais importante, chamado A Educação do Homem, em 1825. E no ano de 1951, ele teve seus jardins de infância 1851. Teve seus jardins de infância proibidos, pois foi acusado de ateísmo e de ser socialista. E no outro ano, né, um ano após isso, em 1852, ele faleceu sem ver suas instituições voltarem a funcionar. Bom, eu me chamo Jade e eu vou dar continuidade à fala de Adria, dando ênfase nas contribuições de Froebel. Ele foi idealizador do primeiro jardim de infância, onde desenvolveu atividades pedagógicas através de elementos fundamentais, como jogos e brincadeiras. No período de industrialização e progresso social, os mais pobres percebiam este momento como uma possibilidade de melhoria de vida. E preocupado com as crianças, os filhos de operários, Froebel fundou o Jardim de Infância e desenvolveu métodos educativos que se expandiram por todo o mundo. Na sua visão, o contato inicial da criança com o mundo deveria ser de forma prazerosa, tendo como ponto de partida a educação. O filósofo fazia uma comparação das crianças com as plantas. Surgiu daí o primeiro jardim de infância, em julho de 1840, em uma cidade na Alemanha. Era uma instituição escolar que reconhecia a importância do jogo como recurso para o desenvolvimento moral e intelectual da criança. Destinada à educação de crianças de 3 a 7 anos, com currículo composto por atividades que envolvessem a formação religiosa, o cuidado com o corpo, observação da natureza, aprendizado de poesias e cantos, exercícios de linguagem, trabalhos manuais, desenhos, literatura, realização de viagens e passeios. Froebel também publicou um livro destinado tanto ao trabalho dentro dos jardins de infância, como também para as mães, que é intitulado O Livro de Música da Mãe. Nesse período, vários jardins de infância surgiram pela Alemanha, passando de 40 instituições. O educador sentiu, então, a necessidade de formar mulheres para trabalhar nessas instituições, iniciando, assim, vários cursos de formação de jardineiras. No Brasil, entre 1822 e 1879, Rui Barbosa criou um projeto de reforma do ensino primário, em que relata o desenvolvimento dos métodos froebelianos como o mais completo e perfeito modelo de educação infantil. Ele descreveu a importância dos cursos de formação de jardineiras e da necessidade dos diferentes currículos de formação de professoras capacitadas para atender crianças de 4 a 7 anos de idade. E em 1875, a escola pioneira em instalar o jardim de infância foi o Colégio Menezes Vieira, no Rio de Janeiro. Essa instituição atendia crianças da elite com idade de 5 a 7 anos.
e desenvolvia atividades como ginástica, pintura, desenho, exercícios de linguagem, cálculos, escrita, história e religião. Mas no ano de 1896, por uma iniciativa governamental, foi oficializada finalmente a abertura do primeiro jardim de infância público no Brasil, que oferecia ensino gratuito como a base cultural mais sólida, de tendências froebelianas, porém a parte da religiosidade foi banida dessa instituição. Bom, Frederick Froebel era incapaz de imaginar o quanto essas ideias viriam a afetar o pensamento e o fazer educacional relativo às crianças menores de 6 anos, sendo um dos primeiros educadores a se preocupar com a educação de crianças pequenas. Ele veio a falecer em 1852, deixando a contribuição com os seus ensinamentos pedagógicos de uma pedagogia que pode ser considerada como defensora da liberdade. Neste momento, falaremos sobre as concepções de infância e criança do pensador. Então, no contexto histórico de Froebel, as crianças elas eram vistas como mini-adultos. E dessa forma, elas trabalhavam como os adultos, né? E estes as viam como semelhantes a eles, que apenas não tinham atingido o seu desenvolvimento, desenvolvimento físico, né, da estrutura física completamente. Logo, o autor ele inova ao enxergá-las como sujeitos em desenvolvimento, se distanciando da imagem de infante que vigorava naquela época. Para ele, a criança ela é como uma planta em sua fase de formação. Ela exige cuidados periódicos para que cresça de maneira saudável, e ele via a infância como um período muito importante na vida do indivíduo, pois é nesse período que o sujeito ele vai construir a base de sua formação. Em 1837, Froebel fundou o Instituto de Educação Intuitiva para a Autoeducação. E neste local, a criança ela poderia descobrir a sua essência divina e as suas reais potencialidades. Ou seja, ela teria a possibilidade de desenvolver as suas habilidades e expressar de maneira intuitiva o seu interior. Para Froebel, o jogo, juntamente com os brinquedos, ele vai desenvolver na criança o autoconhecimento, porque é através dele que a criança vai expressar a sua visão de mundo. E a brincadeira, ela torna a criança autoativa, perseverante e carinhosa. Posteriormente, esse local ele fica conhecido como Jardim de Infância, pois Froebel ele acreditava que as crianças precisavam de um espaço que fosse rico em estímulos, para que se desenvolvesse da melhor maneira possível, sendo regadas pelo jardineiro, que era como ele enxergava a figura do professor. Dando continuidade dessa maneira ao desenvolvimento de sua filosofia, que viria a se difundir em todo o mundo, como ele havia recebido uma educação protestante, suas concepções sobre o ensino não se dissociaram da religião. Por isso, ele considerava que as crianças elas traziam em si a semente divina de tudo o que há de melhor no ser humano. E por meio da participação e da integração nas brincadeiras que foram criadas por Froebel, era que as crianças elas viriam a sentir-se na presença de Deus. O autor também criou os brinquedos educativos, chamando-os de dons, e essa ferramenta objetivava desenvolver na criança os seus próprios dons, a inteligência e a sua essência humana. Boa tarde, eu sou o Matheus e eu irei falar um pouco sobre as concepções de Froebel sobre os jogos e os brinquedos. Bem, ele acreditava que os brinquedos, principalmente os jogos, tinham um grande poder na formação da criança, pois através desses jogos a criança era capaz de se descobrir como indivíduo e também dava ao adulto a possibilidade de diagnosticar as possíveis áreas de interesse da criança. Froebel observou que durante as brincadeiras, as crianças aperfeiçoavam as habilidades que já tinham e descobriam novas habilidades, além de exteriorizar suas ideias, o que acabava gerando um processo de autoconhecimento ou autoeducação, como ele chamou. Froebel também afirma que o pedagogo tem um papel fundamental nesse processo, que é o de observador, pois a criança por si só mostrará o caminho da educação através de sua essência e de seus interesses. Ele defende que esse processo deve ser espontâneo e sem interferências diretas, deixando fluir a metodologia natural da criança.
O jogo e brinquedo são as atividades mais presentes na primeira infância, período que Freud considera vital para a formação. Para ele, a brincadeira não é somente uma distração, mas um objeto de formação necessário que irá acompanhar a criança em todo o seu desenvolvimento. Ou seja, o jogo e a brincadeira são os processos mais importantes para o desenvolvimento da criança. Esses objetos usados espontaneamente e observados com cautela pelos pais e professores são capazes de traçar e desenvolver aspectos básicos da cognição da criança. Bom, agora vamos ver as ideias do teórico, a contemporaneidade. Os elementos que o teórico colocava como mediadores da aprendizagem continuam sendo presentes e utilizados pelos educadores da contemporaneidade. As brincadeiras, por exemplo, para o autor, eram representações do mundo concreto para as crianças. Outro ponto que segue sendo bem atual é o da escola e família, que as mesmas para ele devem caminhar sempre juntas para proporcionar o melhor para os educandos. Uma das grandes características observadas em algumas escolas de ensino infantil é a brincadeira como metodologia de ensino. Nela, a criança pode expor seu contentamento mediante a oportunidade de frequentar a escola. Pode-se observar também que quando a aula acontece fora da sala, com a utilização de técnicas voltadas para jogos educativos, é possível verificar nas crianças uma sensação de paz e bem-estar. Por quê? Porque é o ato de estudar. Esse ato de estudar está diretamente vinculado ao de brincar. Podemos concluir que os brinquedos utilizados nestas escolas são o que o Freud chamava de dons. Ele intitulava assim, e que estes seriam uma espécie de presente dada às crianças. O jogo deve ser direcionado pela educadora. Ele só funciona se as regras são bem entendidas. A educadora ou o adulto, devem brincar juntamente com a criança com o intuito de estimular e conservar o interesse no brinquedo e na brincadeira. De acordo com o método freudeliano, as atividades no ensino infantil envolvem a formação de círculos para atividades, cantigas, dança, música de roda, com palmas e gestos. É um momento de descontração total, prazer, na qual as crianças esperam ansiosamente por este momento. São utilizados também brinquedos como tijolinho de madeira, cones coloridos, garrafas PET, entre outros materiais. Estes objetos são de grande valor lúdico para a aprendizagem de cada criança, independentemente da sua série, mas sempre, claro, respeitando a faixa etária de cada criança, de cada indivíduo. Enfim, são essas as contribuições que seguem sendo atuais do teórico. Bom, o nosso grupo também quis trazer a seguinte reflexão para a turma e para os professores como um todo, que seria, segundo o pensador, o brincar ele é a base do aprendizado. Então, a criança ela aprende através da brincadeira. Portanto, a criança que não tem o acesso à brincadeira, ela vai ter o mesmo aprendizado daquela que brinca? Fica a reflexão para a gente pensar. Seguem as nossas referências do trabalho e o nosso muito obrigado.